Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no quarto trimestre, cujo tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos na lição 4, que tem por título Promessa e Obediência. O texto áureo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. A verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, versículo 9 ao 12. E também em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. Vamos à introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo da Escritura, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo conceito, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Nesta lição, vamos estar mostrando como a obediência atua como uma chave que abre a porta para as promessas de Deus. Veremos o exemplo bíblico que ilustra essa verdade e refletiremos sobre a importância de permanecermos fiéis e obedientes ao Senhor para experimentarmos a plenitude de suas promessas em nossa vida. E também entender essa relação vital entre promessa e obediência. Seremos desafiados a renovar nosso compromisso com Deus, vivendo de maneira que honra a sua palavra e atrai sua bênção. Vamos para o primeiro tópico: a obediência no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico: o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedida entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minhas propriedades peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. O concerto de Horebe, também, conforme foi lido, conhecido como concerto de Sinai, marca um dos momentos mais significativos da história de Israel. Esse pacto estabelecido entre Deus, no caso com o povo de Israel, foi uma reafirmação solene das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. No entanto,
ao contrário das promessas iniciais feitas a Abraão, que foram incondicionais, o concerto de Horebe incluía exigências claras de obediência por parte do povo. No deserto de Horebe, Deus também se revelou de forma poderosa e majestosa, enfatizando a santidade e seriedade do pacto que estava sendo estabelecido. Ele não apenas entregou a lei ao povo, mas também estabeleceu uma relação baseada em obediência e compromisso. O povo de Israel foi chamado uma nação santa. Para que Israel pudesse ocupar essa posição única entre as nações, era necessário que obedecesse fielmente os mandamentos do Senhor. A obediência, nesse contexto, não era apenas uma questão de seguir regras, mas viver de conformidade com a vontade divina, refletindo o caráter de Deus em todas as áreas da vida. A lei dada no Sinai, incluindo os 10 mandamentos, fornecia um padrão de vida santa e justa, e o cumprimento dessa lei era essencial para que Israel experimentasse as bênçãos prometidas. E além disso, a obediência ao concerto era vista como uma chave para o sucesso de Israel entre as nações. Deus prometeu que se o povo diligentemente ouvisse a sua voz e guardasse o pacto, ele os exaltaria acima de todas as outras nações. E essa elevação não era apenas em termos de prosperidade material, mas também em termos de um relacionamento íntimo, exclusivo com o Criador do universo. E, no entanto, o concerto de Horebe também incluía advertências severas. A desobediência resultaria em maldição e afastamento das bênçãos de Deus. Ao longo da história de Israel, vemos como a fidelidade ou infidelidade ao pacto influenciou diretamente o destino da nação. Quando Israel obedeceu, experimentou vitória, paz, prosperidade, mas quando desobedeceu, enfrentou derrota, exílio e sofrimento. O concerto de Horebe, portanto, não é apenas um acordo legal, mas uma expressão do desejo de Deus que seu povo viva uma relação de aliança, marcada por amor, lealdade e santidade. A obediência era a resposta esperada a essa aliança, um reflexo da confiança do reconhecimento de Israel de que o caminho de Deus é o melhor para a vida e para o cumprimento das promessas divinas. Vamos para o segundo subtópico, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com ele em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio, capítulo 4 ao capítulo 26 e 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldição dos capítulos 27 e o capítulo 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. O concerto nas campinas de Moabe representa um momento crucial na história de Israel, pois foi estabelecido um pouco antes de uma nova geração entrar na terra prometida. Muitos anos passaram desde o concerto de Horebe, e a geração que havia recebido a lei do Sinai havia em grande parte parecido durante a longa peregrinação no deserto. Agora Moisés, reconhecendo a importância de reafirmar o pacto de Deus com essa nova geração, conduziu o povo a
renovação do pacto. E aqui nós vemos aqui, nesse concerto em Moabe, não era uma simples repetição do pacto feito em Horebe, mas uma reafirmação de ampliação adaptada ao contexto e às necessidades de uma nova geração. Moisés, sabendo que estava próxima ao momento de sua morte e que não entraria na terra prometida, usou esta oportunidade para exortar o povo à fidelidade e à obediência a Deus. Ele lembrou ao povo das promessas e das responsabilidades que estavam ligadas ao pacto, destacando que a posse e a permanência na terra prometida dependia de sua obediência contínua à lei de Deus. O livro de Deuteronômio, especialmente nos capítulos 4 ao capítulo 26, registra a exposição detalhada das leis e instruções que o povo deveria seguir. E essas instruções incluíam não apenas as leis morais e cerimoniais, mas também diretrizes civis que moldaria a vida comunitária em Canaã. Moisés reiterou que a obediência a esses mandamentos era vital para que o povo preparasse na terra que Deus lhe estava dando. E além disso, Moisés enfatizou as bênçãos e maldições que acompanhavam o pacto. As bênçãos prometiam prosperidade, saúde, vitória sobre os inimigos e paz se o povo permanecesse fiel a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seria proferida no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. No Antigo Testamento, especialmente no concerto de Moabe, a obediência a Deus era diretamente ligada ao recebimento de suas promessas. O povo de Israel foi claramente instruído sobre as consequências de sua conduta. A obediência traria bênçãos, enquanto a desobediência resultaria em maldições. E essa dinâmica é exposta de maneira clara e enfática em Deuteronômio 28, onde as bênçãos são proclamadas do Monte de Gerizim e as maldições no Monte Ebal. As promessas decorrentes da obediência, conforme descrita em Deuteronômio 28, de 1 a 14, abrangia todos os aspectos da vida do povo de Israel. As bênçãos prometidas eram abrangentes e cobriam tanto o âmbito pessoal quanto o comunitário. Algumas das promessas incluíam, por exemplo, no campo da cidade, independente de onde os israelitas estivessem, na vida urbana ou rural, a obediência a Deus garantiria prosperidade e segurança. A terra seria fértil e suas colheitas seriam abundantes, assegurando provisão contínua. E também na procriação também, a obediência traria bênção sobre gerações futuras. As mulheres seriam férteis, os rebanhos cresciam, as nações se multiplicariam, assegurando a continuidade do povo de Deus. E também na proteção e prosperidade. A obediência garantiu que o povo seria protegido de seus inimigos e que experimentaria sucesso em seus empreendimentos. Deus prometeu que Israel se tornaria uma nação poderosa e respeitada entre as nações. E além do mais, as bênçãos domésticas. A vida familiar seria marcada por paz, prosperidade. O lar, que é o centro da vida diária, seria um lugar de segurança e felicidade. E também bênçãos ao entrar, ao sair. Em cada jornada
seja ao entrar na terra prometida ou sair em batalha, a presença e proteção de Deus seria evidente. Vamos para o segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. O primeiro subtópico, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta o aspecto do antigo concerto, mostrando o quanto ele aponta para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No Novo Testamento, a obediência assume uma nova dimensão com o estabelecimento do novo concerto, que é superior ao antigo. O autor de Hebreus, no capítulo 8, destaca a transição do antigo concerto baseado na lei mosaica e no sistema de sacrifício para o novo concerto, inaugurando pelo perfeito e eterno sacrifício de Jesus Cristo. Este novo concerto é o cumprimento das promessas feitas por Deus através dos profetas, especialmente a promessa registrada em Jeremias capítulo 31, de versículo 31 a 34. O antigo concerto dependia de uma obediência externa à lei que era expressa por meio de rituais e observâncias detalhadas. O relacionamento entre Deus e o seu povo sob o antigo concerto era mediado por sacerdotes humanos, que ofereciam sacrifício contínuo para a expiação dos pecados. No entanto, esse sacrifício não podia remover completamente o pecado. Eles eram apenas uma sombra das coisas melhores que viria com Cristo. O profeta Jeremias, do século antes da vinda de Cristo, anunciou que Deus faria um novo concerto, um novo pacto com a casa de Israel, diferente do pacto que ele havia feito com seus pais no Sinai. Esse novo pacto seria caracterizado por uma mudança radical. A lei de Deus seria escrita no coração das pessoas e não apenas em tábuas de pedra. E essa transformação interna significaria que a obediência a Deus não seria mais uma mera conformidade externa, mas uma resposta espontânea e genuína de um coração regenerado pelo Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 8 cita essa promessa de Jeremias para mostrar que o novo concerto é superior, porque ele realiza o que o antigo concerto apenas figurava. Cristo, como sumo sacerdote do novo concerto, não oferece sacrifício repetido. Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas, realizado a plena perfeita expiação dos pecados. E esse único sacrifício torna-se possível um relacionamento direto e íntimo com Deus, em que os crentes não apenas conhecem as leis de Deus, mas as ama e as segue de coração. No novo concerto, a obediência é uma evidência da regeneração. A lei de Deus, agora escrita no coração dos crentes, repete uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. Vamos para o segundo subtópico, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto.
em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Jesus Cristo, como mediador, no Novo Concerto, desempenha um papel central exclusivo no relacionamento entre Deus e a humanidade. No contexto do Novo Testamento, a mediação de Cristo é uma realização plena das promessas de Deus profetizadas no Antigo Testamento, especialmente na profecia de Jeremias, no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui, agora já no Novo Concerto, é distinto do Antigo, pois se baseia não em leis escritas em tábua de pedra, mas em uma transformação interna realizada pelo Espírito Santo com Cristo como um único mediador. A palavra mediador no grego, quer dizer mistéis, refere-se a alguém que intervém entre duas partes para restaurar a paz e o relacionamento, especialmente em caso de ruptura ou conflito. No caso da humanidade e de Deus, no caso dessa ruptura, foi causada pelo pecado que afastou a humanidade de seu Criador. Sob o Antigo Concerto, esse relacionamento era mediado por sacerdote humano, através de um sistema de sacrifício que, embora ordenado por Deus, era temporário e apontava para a necessidade de uma solução mais definitiva. E Jesus Cristo, como mediador, cumpre essa necessidade de maneira perfeita. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo declara: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui a exclusividade de Cristo como mediador é enfatizada. Não há outro caminho para se reconciliar com Deus, a não ser através de Jesus, que é tanto plenamente Deus quanto plenamente homem. Sua natureza divina e humana permite que ele represente perfeitamente a ambas as partes. Ele compreende a santidade e a justiça de Deus e ao mesmo tempo em que experimenta as fraquezas e as tentações da humanidade sem pecado. No Novo Concerto, o papel de Jesus como mediador é profundamente ligado à sua obra redentora na cruz. Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito e, uma vez por todas, satisfazendo as exigências da justiça divina, abrindo o caminho para o perdão dos pecados. Ao contrário do sacerdote do Antigo Testamento, que oferecia sacrifício repetidamente, Cristo, com sua oferta única, cumpriu toda a lei e aboliu a necessidade de dois sacrifícios contínuos, substituindo-os por sua própria vida entregue. Além do seu sacrifício, a mediação de Cristo também inclui seu ministério contínuo como sumo sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 7, versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo ressuscitado é exaltado e intercede constantemente por aqueles que pertencem a ele, assegurando que eles permaneçam firmes na fé e recebam as promessas de Deus. Essa intercessão é parte vital do Novo Concerto, pois garante que o relacionamento da obediência e fidelidade entre o crente e Deus seja sustentado pela graça e poder de Cristo. Vamos para o terceiro subtópico: a obediência no Novo Concerto. Os ensinos no Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se a me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediência ao Pai, e não pode ser apenas de palavra, mas em ato de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. No contexto do Novo Concerto,
A obediência se torna uma expressão genuína de fé e de amor do crente por Cristo. Jesus, ao afirmar: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, destaca a indissociável conexão entre o amor a Ele e a obediência à sua palavra. Neste ensino, Cristo nos mostra que a verdadeira obediência não é meramente uma obrigação legalista, mas uma resposta natural e voluntária de quem o ama e reconhece sua autoridade. A obediência do novo conceito é profundamente enraizada no amor e na fé, ao contrário do antigo conceito, onde a obediência era frequentemente vista como um dever para cumprir a lei. E o novo conceito enfatiza que a obediência é um reflexo da transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Essa transformação permite que o crente viva em conformidade com a vontade de Deus, não por uma imposição externa, mas por um desejo interno de agradar ao Senhor. Jesus, em sua vida e ministério, exemplificou perfeitamente essa obediência. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, descreve que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a obediência de Cristo ao Pai foi total, mesmo diante de um maior sacrifício. E essa obediência se torna um modelo para todos os que o seguem. Portanto, a obediência no novo conceito não é apenas uma resposta ao amor de Deus, mas também uma conformidade com a própria vida de Cristo, que nos chama a seguir seus passos. E também, além disso, o Novo Testamento deixa claro que a obediência é um meio pelo qual o crente pode experimentar as bênçãos espirituais que Deus prometeu. Em Atos capítulo 26, versículo 19, Paulo enfatiza a sua obediência à visão celestial que recebeu, mostrando que a obediência não apenas cumpre o mandamento, mas também alinha o crente com o propósito divino. E essa obediência permite ao crente viver de acordo com o plano de Deus e assim desfrutar da plenitude das suas promessas. Chegamos agora no terceiro tópico: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E o primeiro subtópico: bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espirituais, que abarcam todas as áreas de nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, as bênçãos espirituais, ela emerge como um dos frutos mais preciosos da obediência a Cristo, sendo diretamente vinculada à obra do Espírito Santo na vida do crente. Quando o apóstolo Paulo afirma que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, ele destaca a natureza essencialmente no caso espiritual das bênçãos concedidas àqueles que vivem em conformidade com os mandamentos de Cristo. Essas bênçãos espirituais não são apenas presentes momentâneos, mas uma constante na vida daquele que, pela fé, se submete à liderança do Espírito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6, Paulo esclarece que é o Espírito Santo quem capacita os crentes a viver segundo um novo conceito, substituindo a antiga letra da lei que matava pela vivificante ação do Espírito. Dessa forma, a obediência a Cristo não se limita ao cumprimento de regras externas, mas envolve uma transformação interna que reflete a justiça, paz e alegria prometida por Deus. Chegamos agora ao segundo subtópico: justiça e paz. Quem obedece a Cristo
vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio à turbulência do mundo. A justiça, no caso aqui, é uma bênção espiritual mencionada por Paulo. Justiça refere-se não apenas retidão legal mediante a Deus, mas também a integridade de vida que se manifesta em ação e justas, coerentes com o Evangelho. Essa justiça é possível porque o Espírito Santo atua no crente, capacitando a viver de forma que agrada a Deus, conduzindo-o a um relacionamento correto com Ele e com o próximo. Essa justiça envolve a retidão de caráter e também comportamento que nasce de um coração transformado pela graça de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, declarou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. É o resultado direto de uma vida de obediência que busca alinhar a vontade de Deus em todas as áreas. Pela obediência a Cristo, somos chamados a viver de maneira justa, repetindo o caráter de Deus em nossa vida. E agora chegando paz, também outra bênção também espiritual mencionada por Paulo. A justiça que recebemos e vivemos em Cristo nos conduz a uma paz profunda e duradoura, que provém da obediência a Cristo e transcende as circunstâncias. E essa paz não é ausência de problemas, mas a presença do Espírito Santo, que segura tranquilidade e confiança mesmo em meio às diversidades. E Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. Essa paz interior é uma bênção espiritual que fortalece o crente a manter firme independentemente das provações externas. Essa paz é um dom precioso que aguarda o coração e a mente do crente em Cristo, mesmo em meio às provações e desafios da vida. Chegamos ao terceiro subtópico: alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz e de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos de nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito é uma outra bênção que surge da obediência. Essa alegria não depende das circunstâncias externas, mas é uma profunda satisfação que vem de saber que se está em comunhão com Deus e em conformidade com a sua vontade. É a alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Uma alegria que é sustentada pela presença contínua do Espírito Santo na vida do crente. Também a obediência a Cristo abre o caminho para a manifestação de outros dons espirituais que edificarão o corpo de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23, Paulo lista o fruto do Espírito, que inclui o amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, virtude, esta que influi naturalmente de uma vida rendida à obediência ao Senhor. Essa qualidade fortalece o crente
e promove uma vida abundante e frutífera, repetindo a presença de Deus em todas as áreas da vida. Portanto, as bênçãos espirituais que resultam da obediência a Cristo são vastas e profundas, transformando a vida do crente em um testemunho vivo da graça de Deus. Essas bênçãos não apenas moldam o crente, não moldam o caráter do crente, mas também impactam seu relacionamento com os outros e a sua eficácia no cumprimento da missão que Cristo confiou à igreja. Chegamos à conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus é a sua palavra, permanece o mesmo. E dessa forma, há promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas adicionadas à nossa obediência a Cristo. A obediência a Deus é um dos pilares mais importantes na vida de fé. Ela reflete a disposição do ser humano de consideração e soberania divina, submetendo-se à sua vontade, com confiança e amor. Na Bíblia, a obediência é apresentada como uma resposta natural à grandeza de Deus e o seu amor por nós. Obedecer a Deus não é apenas cumprir ordens ou seguir regras, é viver em alinhamento com seus propósitos, buscando a vontade dele em cada área da nossa vida. Chegamos ao final, e aqui que fica a lição para que nós podemos seguir nessa obediência, que nós somos vitoriosos porque obedecemos a Cristo, fazemos a vontade de Deus. É assim que o crente caminha para o céu, marchando para o céu, sempre na obediência do Senhor, porque sendo assim as bênçãos naturalmente ela vem a recair em nossa vida. Que Deus abençoe rica abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser. Fica todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.